Vão pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, vídeo de curiosidades, vídeo de opinião, não só de notícias. Dessa vez vamos falar sobre jogadores... Futilhas raízes. Raiz. Jogadores que seriam muito maiores se as lesões não tivessem atrapalhado a carreira Tomassem deles. GH quando eram adolescentes. Dá pra fazer uma série, estamos começando ela. Vamos falar de 10 jogadores. E aqui não vou ficar só em número, vou ficar muito no que poderia ter sido, no quão grande poderiam ter sido. Não só grandes craques, mas também jogadores que poderiam ser muito maiores se não tivesse um exagerado número de lesões. Porque tem cara aqui que mostrou muito e teve lesão muito grande. A gente vai falar sobre eles, tá? Antes de tudo, link na descrição, participa da rifinha, R$1,99 por número, 2 prêmios de R$10 mil ou dinheiro, ou PlayStation 5, Nintendo Switch, TV de 43 polegadas da Samsung e 2 jogos, são 2 prêmios assim, 2 prêmios iguais. E o top 3, 10 mil pro primeiro, 9.500 pro segundo, 9 mil pro terceiro, sorteio dia 1º, sexta-feira, porque foi antecipado pela Caixa, porque é feriado no sábado. Qualquer alteração referente à data por parte da Caixa Econômica Federal, a gente avisa aqui nos vídeos, Exato. Beleza? Link na descrição. Tá bom? Ou futirinhas.net. Vamos começar nossa lista aqui com, acho que o maior representante dessa lista histórica, que é o Ronaldo Fenômeno, né, Pepe? Ele poderia ser maior? Maior ainda. O Ronaldo é um dos maiores jogadores da história. Aquele gráfico do Ronaldo Até os 20 de anos. gols marcados até os 20, que ele, nenhum desses Só o Pelé superou. Tipo, Sim. nem tipo Messi, Cristiano Ronaldo, nunca chegou perto do Ronaldo até os 21, quando ele machuca. Depois ele se mantém sendo o Ronaldo, porque ele é fora de série. Sim. Mas ele, antes de se lesionar, era pra ser um negócio... Ele foi, né? Um negócio de maluco. Quem não sabe, procura aí no YouTube, você consegue ver os Magic Skills. Principalmente Ronaldo, Barcelona, PSV e Inter de Milão. Coisa de maluco. Até 2001, mais ou menos. Assim, teve alguns machucados antes, mas dali de 2001 em diante é complicado. Mas vamos lá. O Ronaldo, obviamente, é um dos maiores jogadores da história. Mas, pra quem acompanhou a carreira dele em loco, que é o nosso caso, a gente sabe que se não fossem as graves lesões que ele teve no joelho, pelo menos 3 muito graves, 2 na sequência, basicamente. Gente, o joelho do Ronaldo, ele basicamente partiu diante dos nossos olhos. Esmigalha. Ele esmigalhou, você vê ele estourando num jogo da Inter de Milão contra a Lazio, na Copa da Itália. É assim, absurdo a cena, né? A gente vai tentar colocar uns lances aí, tem que tomar cuidado, mas vamos tentar colocar uns lances. Mas a explosão física que o Ronaldo tinha, principalmente no período de Barcelona, que ele fica só uma temporada, e depois no começo de Inter de Milão, assim, era um absurdo completo. O Ronaldo, se ele tivesse conseguindo manter fisicamente sem tantas lesões, eu não sei o nível que ele atingiria. Eu falo historicamente, eu prefiro até o Romário. Só que eu prefiro o Romário comparado ao Ronaldo que aconteceu. Com o Ronaldo que poderia ser, eu já não sei. Porque era um absurdo mesmo, assim. Era um nível completamente fora da caixinha. Eu acho que qualquer jogador correria atrás do Ronaldo. Se ele já é esse tamanho todo, com as lesões todas, imagina sem elas. E era um negócio como era força física, talento. Drible, poder de finalização com as duas pernas. A única coisa que ele era ruim era o jogo aéreo, só. Tudo que o Messi faz, o Ronaldo fazia. O Ronaldo era ruim no jogo aéreo. Só. De resto, meu irmão, ele fazia qualquer coisa. Até gol de falta ele tem. Se procurar aí, tem gol de falta do Ronaldo. Até quando ele fazia os gols de cabeça, ele até ficava... Porque ele geralmente não fazia. Mas assim, a explosão física do Ronaldo era um absurdo, né? O poder de finalizar com as duas pernas. É um cara que não era ambidestro, ele passa a ser. Tanto que ele tem um monte de gol de esquerda, você nem sabe qual que é a perna que ele chuta predominantemente. Então assim, foi um absurdo mesmo. E óbvio, se não fosse o número de lesões que ele teve, ele poderia ter sido muito maior. Eu acho que até a volta dele ao Brasil teria sido muito mais tarde do que foi. Né, mas Pedro? É que ele é tão acima da média que mesmo com tudo isso, a hora que ele ainda volta sendo um cara... Se comparar com os meros mortais, ele tratorava mesmo assim. Pois é, tem uma arrancada dele contra o São Paulo, que ele sai do meio de campo, que é absurdo. Gordo e velho. Gordo e velho, né? Mas assim, ainda ganhando na velocidade, porque era um monstro, cara, era um cavalo, né, Pepe?
Segundo mesmo nome... machucado com o joelho, mesmo assim a força física dele é grande. Segundo nome, obviamente, é o Neymar, gente, que é a mesma coisa. O Neymar, que, coincidentemente, no começo da carreira era conhecido justamente pelo oposto. Ele não machuca nem a pau. Ele não machuca, ele apanha e não machuca, ele apanha e não machuca. E foi assim até chegar ao PSG. Raras contusões, quase não se contundia. O Neymar era o cara que jogava hoje pela seleção, amanhã ele tava defendendo o Santos. Literalmente isso aconteceu. Se não for, pelo menos umas 3 vezes, jogar pela seleção num dia, pegar um jatinho, voar e jogar pelo Santos no outro dia à noite. Já aconteceu algumas vezes pelo Santos. Eu não me engano, eu lembro de um jogo contra o Figueirense que ele chega pra jogar no Orlando Scarpelli e mesmo assim entra e faz gol. É absurdo assim. Então assim, o Neymar não machucava nem a pau. E aí chega no PSG e ele machuca todas as temporadas, né, Pepe? Não sei se é por conta do físico, se é... Porque tem jogador que por mais que se cuide, o corpo... A biologia do corpo do cara não acompanha, né? Quebra. Tem jogador mesmo que vai pra balada, fume, o caralho, tem o físico que o cara não se machuca nunca. Então, eu não sei até que ponto o estilo de vida do Neymar contribuiu para essas sequências de contusões muito importantes. Então a gente ia ficar muito no campo nebuloso, de achismo, mas assim... Não, é só achismo. A gente botava tudo isso na balança. Obviamente que a idade faz muita diferença, quando você é muito jovem, sua recuperação... Tudo é muito mais rápido, né? Seu metabolismo é mais rápido, sua recuperação muscular é muito mais rápido, né? Então é normal. E a partir de certo momento isso começa a mudar. O Neymar que chega no PSG ainda era um Neymar muito jovem, né, Pepe? Ele chega com 25 anos. Muito, pô. Né? Então tava assim, no auge do físico, mesmo... Pô, é o que a gente sempre fala. Quando você é jovem, você vai pra balada... Vai virado pra balada, não sei o que, vai pra balada, vai virado pro trabalho e consegue. Sim. Só que chega um momento da sua vida que você, por mais que você tente fazer isso aí, o corpo não acompanha. Você com 20 anos, eu vou dar um exemplo bem simples. Você com 20 anos, você passa a noite jogando videogame e vive o outro dia e dorme no outro dia à noite. Você com 30, passa a noite jogando videogame, das 6 da manhã você tá morto. Você fala, não, eu preciso dormir. Não vai dar, juiz, não vai dar. É mais ou menos isso, né? É óbvio, com uma proporção diferente. Mas é óbvio que o Neymar, ele quebra 2 vezes o metatarso do pé, né? 2 vezes o tornozelo, muito gravemente. E recentemente, a última, o joelho, que tirou ele de 1 ano de combate. É o maior tempo que ele ficou fora. Os outros períodos foram 6 meses, né? Que ele perdia a segunda parte de temporada, geralmente, sempre. E todos os outros problemas que a gente vai falar, que a gente pode falar... que não são contusões, né? Que aí é comportamento e tal, mas aqui o passe de contusão. E a gente fica imaginando, se o Neymar sem o PSG e sem essas contusões, o quão longe ele teria ido. E eu não tô nem falando com relação à bola de ouro, tá? Porque a gente sabe muito bem, essa do Vinícius Júnior mostra muito bem como é que é, né? Mas nem com relação à bola de ouro, mas eu digo com números. Mas que também bola de ouro é que ele pegou o pior período possível. Não, mas eu digo assim, Pepe, com números, porque assim, o Neymar em campo, ele é um cara que tem uma participação... tipo a do Messi e do Cristiano Ronaldo. 1 gol por jogo. Ou gol ou assistência. Todo jogo. Você pegar a média de carreira do Neymar em número de jogos e participação em gols, passa de 1. É só fenômeno que tem isso. E fenômeno, eu digo, na história, tá? Do futebol. Não é esse período Messi, Cristiano Ronaldo, não. É na história do futebol. Você vai ter poucos jogadores assim. Você vai ter o Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi... O Mbappé hoje é um cara nesse nível também, que tem esse número de gols e assistências perto de 1. Aí você vai pra trás, o Ronaldo vai ter isso, o Romário vai ter isso, o Van Basten vai ter isso. São poucos na história que conseguem ter esse número, né? E o Neymar é um desses caras, né? Consegue ter um número de assistências e gols muito próximo de 1 por jogo na média, que é um absurdo, né? Então imagina esse cara sem as contusões. Isso aí, falando de contusão, essa coisa, mas ele também, as escolhas... Lógico, também contribuíram para não ter sido maior do que foi, né? Claro, as escolhas pesam também. A gente não pode botar isso fora. Pô, se contundiu muito, mas também poderia ser maior por causa de contusão, mas também poderia ser maior se tivesse um pouco mais de pensamento na carreira do que no dinheiro. Eu não digo nem dinheiro, eu digo escolhas pessoais, né, cara? Mas a escolha pessoal dele é dinheiro. Não, mas tudo bem, mas a ida pro PSG, por exemplo, apesar de ter o dinheiro, obviamente... aquele blá 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 dele querer ser o cara... melhor do mundo. Então. Então, assim, não foi só o dinheiro, digo assim, mas talvez uma outra escolha, né? Que fosse outro clube, não necessariamente o PSG, mas numa outra liga.
tão forte quanto, né? Tipo, sei lá, olha pra Premier League aí, sei lá, um Chelsea mesmo. Sim. Você é uma referência nesses times. É isso que eu tô falando. Aí vamos pro terceiro nome dessa lista aqui, que é o Marco Reus, que é outro que eu gosto muito. Que eu acho que de contusões o Reus é recordista. O Reus tem mais de 40 contusões na carreira. Das pequenas às muito grandes. O Reus, ele fica muito marcado por perder Copa do Mundo. Ele perdeu 2 Copas do Mundo por lesão. 2 ou 3 euros por lesão. Então, se ele jogou uma Copa do Mundo, que a Alemanha foi eliminada na primeira fase. Né? Ele tava pra 2014 e perde. Ele tava pra 2018 e perde, machucado. Aí ele vai pra 2018 e a Alemanha é eliminada na primeira fase. Entendeu? 2022 ele perde também. Então, tava até não cotados pra ser convocado, mas era um nome na lista. E ele se contunde antes da Copa. Então, perde Euro e perde um monte de momentos importantes da seleção alemã. Fora os momentos importantes dos clubes também, do Borussia Dortmund, que ele perde várias e várias partidas importantes. Ainda assim conseguiu virar um ídolo do clube, mas sem ter conquistado uma Bundesliga, gosta, né? Será que muito da simpatia que a gente tem por ele é porque a gente fica com dó do cara? Não, ele sempre aparentou, assim, ser um cara muito simpático também, assim, né? Sempre foi um cara muito solícito e tal. Então, assim, além de tudo isso, e o amor à camisa que ele demonstrou ao longo da carreira, né? Porque ele nunca quis sair do Borussia Dortmund. O Judas tá na lista aí? Não? O Judas? Qual dos? O Mario Götze. Não tá na lista. Porque também se contundiu bastante, né? Se contundiu bastante, mas eu acho que ele teve uma doença muito complicada, né? Não, teve uma vez, a gente fez um vídeo até há muito tempo atrás. Sim. Que a doença dele podia até levar à morte, pô. Uma mialgia, alguma coisa assim, né? Mas o Reus é um cara que sempre teve um talento muito grande. Muita gente até fala, pô, esse cara poderia, né? Pelo talento demonstrado e se não tivesse tantas contusões, podia ser um cara brigar ali no topo de bola de ouro. Não ser campeão, mas assim, tá sempre entre os 10, entre os 5, porque sempre demonstrou um talento, um nível acima dos outros, né? E sempre foi mesmo, cara. É um cara com um toque diferenciado, drible, visão de jogo, jogar do lado esquerdo, depois vai pro meio, sempre muito bom. Ele tem um posicionamento em campo muito parecido com o do Neymar, de ponta esquerda virando um meia centralizado, armador e tal. E nunca... Acho que até mais que o Neymar, muito mais que o Neymar e o Ronaldo, o número de lesões dele foi muito grande, cara, muito grande mesmo. O Ronaldo ainda conseguia voltar, né, pras Copas e jogar as Copas. O Reus não conseguia, ele se machucava bem perto das Copas, inclusive. Impressionante, toda vez. Quarto nome dessa lista é o jogador que se aposentou mais cedo aqui, que é o Van Basten. Pra quem não se lembra, o último jogo profissional do Van Basten, ele tinha 28 anos de idade ainda. Muito pouco, cara. Aos 29, ele já não entrava em campo. Tava no elenco do Milan, que até ganhou a Liga dos Campeões, mas não jogou, de 94. E de 29 para 30, ele anuncia a aposentadoria, porque ele não aguentava mais jogar. Ele teve muitos problemas no tornozelo, a ponto de não conseguir botar o pé no chão período da carreira. Que a medicina naquela época não era tão avançada. Às vezes era um problema que hoje... o cara ficaria, sei lá, uns meses fora, mas daria jeito. Tem vídeo sobre a história do Van Basten aqui no canal, quem quiser assistir. A medicina na época não era tão... a medicina esportiva não era tão avançada, então não ajudou muito aí no Van Basten, que jogava absurdo, cara. Então, a do Van Basten, a contusão dele no tornozelo foi escalonando na carreira. Ela começa leve lá na Holanda. Fala que mete infiltração antigamente. Tá doendo? Então, ela começa leve na Holanda. Ele fala que ele precisaria de uma cirurgia que não foi feita, o médico foi postergando, ele foi jogando, até o momento que ele não aguentou mais jogar. É isso. Tipo, ele não aguentava pôr o pé no chão, pisar no chão. Hoje, tanta dor. Hoje tem cara de novão, Van Basten. Ele tem 50 e poucos anos, né? Não. E é um dos maiores 9 da vida. O Casagrande, porque todo mundo tira sarro e tal, mas o Casagrande jogou contra o Van Basten, tá? Então é outro tipo de cara. Ele fala que o Van Basten, no talento, era maior que o Ronaldo. E eu, assim, não vou falar, era, tá? Porque eu vi o Ronaldo, eu quase não vi o Van Basten, mas pelo que eu apurei, pelo que eu li e tal, realmente, era um cara muito fora da curva. O Van Basten era 2 vezes melhor do mundo, ganhou a Euro com a Holanda, o gol do Van Basten do título da Holanda em 88 é absurdo, cara. Ele bate sem pulo na linha de fundo de trivela e faz um golaço. Era assim, era muito fora da curva mesmo. Ele e o Rudy Gulli, que o Pepe adora, eram caras muito fora da curva. O Van Basten mais talentoso ainda, era um 9 completaço. Estilo Ronaldo Fenômeno, só que mais lento. Mas tinha um drible, a visão de jogo, o passe, a finalização, o jogo aéreo. E era um absurdo, enfim, muitas lesões. E é legal, você que gosta, digita no YouTube aí, cara, viu? Sempre tem os gols do cara, ele mostrando a habilidade. Quem paga pau pro Ibra, quando vê o Van Basten, fala, caramba, esse cara era melhor que o Ibra, é isso.
Eu acho que é porque é um cara alto, fortão e tal, que a galera vai... É igual que eu te falei lá, que eu não tinha visto até hoje um vídeo depois da Copa de 94, que teve o showball Brasil e Argentina, tinha Maradona. Era mó legal. Maradona, Dunga, Bebetinho. Aí você vê o Bebeto, porque o Bebeto na cabeça do brasileiro de hoje aqui não conhece. O Bebeto... Não, pega e vê isso aí. Ele acaba com o Maradona no jogo. Ele acaba com a Argentina do Maradona, cara. Sim. Inabilidade. Sim. E quando você pensa em Bebeto, faz quase todos os gols do jogo lá. Jogador jogo bom, mas... Foi na Argentina, né, Pepe? O jornal foi na Argentina. Acho que era o jogo da 7-Up, se eu não me engano. E de novo essas porcaria, né, cara? É muito legal. Inclusive, a gente tá preparando um vídeo sobre as seleções do mundo que jogavam antes e não jogam mais. E a gente quer fazer no videogame, mas o Pepe precisa estar aqui na minha casa. Ou eu estar na casa dele pra gente gravar. Mas a gente vai fazer ainda. Tem um dia que eu vou ficar uns 3 dias no Gold, eu vou ficar lá na minha mãe, nós gravamos. Boa. Beleza. Lá pro dia, acho que é o fim de semana do dia 25. Então é só em novembro, meu irmão. Daqui uns dias, eu vou ficar 3 dias aí. Bom. Vai dar tempo de gravar. Quinto nome dessa lista aqui é um brasileiro naturalizado espanhol, que é o Thiago Alcântara, né? Que também é outro cara nesse nível. Inclusive, se aposentou recentemente porque não conseguiu voltar, né? Que vivia contundido, tem várias lesões ao longo da carreira. O Thiago Alcântara, inclusive, é um cara que se machuca perto de Copa do Mundo. Ele perde Copa do Mundo pela Espanha por causa das contusões que ele teve. Teve diversas lesões ao longo da carreira dele. No joelho, no tornozelo, na coxa, que foram tirando ele de campo várias e várias vezes. No Liverpool mesmo, desde que ele chega, ele quase não joga por causa do excesso de lesões. E acaba se aposentando com apenas 32 anos de idade, sendo que é um cara hiper talentoso, sempre foi muito fora da curva, sempre foi muito acima da média, mas por causa dos problemas físicos, é um cara que acabou tendo uma carreira curta até. E eu acho que se é um cara que não tivesse se machucado tanto, talvez ele tivesse aí, né, pensando, né, de tão longe, não chegar no nível do Xavi, mais perto do que foi o Xavi e o Iniesta, por exemplo. No talento. Ele sempre foi muito bom, mas ele não chegou por conta das condições, não jogou tanto tempo. Ele foi campeão pelo Bayern de Munique da Champions, lembra? Jogando muito. Mas aqui ele tá um pouquinho abaixo do Kevinho ainda. Do De Bruyne, você acha? Eu acho Pela quantidade e o tamanho de extensão. Mas é que o De Bruyne é mais ofensivo que o Thiago, né? O Thiago é um jogador mais de começo de jogada. Mas eu acho que daqui 30 anos a gente vai lembrar do De Bruyne e não sei se o Thiago Alcântara vai estar na Então, mas é isso. Se não fosse essas lesões... Sim, isso que eu tô falando, exato. Ele poderia ter sido... Porque ele era o 10 da Espanha, gente, assim. Ele era o camisa 10, quando perde a Copa do Mundo, 18 ele não vai, por exemplo. Né? Ele é um cara que sempre foi muito importante e tal, sempre foi um cara hiper talentoso. Eu acho que o Brasil perdeu muito sem ele, por exemplo. Era um cara que poderia muito ter, né, composto a seleção brasileira aí, pelo menos 2 Copas do Mundo, 2018 e 22, também que ele ficou fora. Dá pra fazer brasileiros que se naturalizaram para outras seleções e jogariam fácil no Brasil. Não, pelo menos 3 Copas aí, 14, 18 e 22, fisicamente. Deco, pois é, o Pepe mesmo, né? 14, 18 e 22, eu acho que ele faria diferença pra seleção brasileira, bastante, inclusive, né? Então, o cara que... imagina o meio-campo com o Thiago Alcântara em 2014. Sim, outro nível, né? Então, outro nível. Era um cara que, acho que pra seleção brasileira faria diferença positiva. Então, imagina... Ele caga pro Brasil, né? Nasceu na Itália, né? Nasceu na Itália, viveu na Espanha, etc. Tá bom, mas é flamenguista. Falou que o pai jogava no Vasco, mas ele torcia pro Flamengo. Todo mundo é flamenguista, né, meu? Só não enche o estádio na semifinal da Copa do Brasil. Que é isso. Sexto nome dessa lista é o Fernando Torres, Pepe, que a gente já fez vídeo zoando, né? Mas vamos lá, lambando pro lado sério. Fernando Torres, passagem dele, né? Atlético de Madrid, Liverpool, monstro. É o El Ninho mesmo. Sagrado. Era. Muita bola. Ele ganha esse apelido, né? E aí ele vai pro Chelsea por muito dinheiro, só que ele tem uma grande contusão, que acaba atrapalhando o desenvolvimento dele todo. E aí ele vai tendo, ao longo da carreira, a partir dessa contusão no Chelsea, diversas contusões menores. A dificuldade, não conseguia manter o nível, cara. Não conseguiu mais. Em muitos momentos virou chacota. E nunca mais conseguiu manter o nível que ele jogou antes. Assim, pra quem olha pro Fernando Torres do Liverpool e olha pro Fernando Torres do Chelsea, parecem jogadores completamente diferentes. Da velocidade, do arranque, do poder de fogo, né, da finalização, do movimentação e tal. Parecia outro jogador. Então o Chelsea comprou uma Ferrari e recebeu um Opala, mano.
entendeu? Então foi complicado, né? Comprou a Ferrari, só que ela tava batida, né? Furaram os pneus. Mas ainda assim, o Fernando Torres foi hiper importante, principalmente na seleção espanhola, que ele tem gol de final de Euro, né? É muito importante. Ele foi muito importante no título da Champions do Chelsea em 2012 também, mesmo não sendo titular absoluto, né? Porque aí jogava o Drogba e depois ele vai entrando, mas mesmo assim ele faz gol contra o Barcelona, por exemplo. Então foi um jogador muito importante também em vários momentos da carreira, mesmo tendo todas essas dificuldades, né? A volta dele ao Atlético de Madrid, ele vai lá, joga, mas nunca foi aquele cara. A passagem dele no Milan é muito ruim, então... Mas na seleção espanhola ele foi importante, muito importante mesmo. Tem jogador que por mais que saiba jogar, não sei o que, mas o físico não contribui, não adianta, cara. Não adianta. A gente vai falar do Ganso hoje? Não, vamos falar de um ídolo seu, o sétimo nome dessa lista, que é o Renato Augusto. O Renato Augusto poderia ter sido muito mais... O Corinthians ainda dá uma ajeitada nele, né? Ele sai do Flamengo, vai para Bayer Leverkusen. Pro Leverkusen. Se machuca muitas vezes lá. Exatamente. Mas daí o Corinthians teve um momento que o Corinthians era o clube que recuperava esses carros batidos aí, ele, Sim. O Pato. Pois é. E o Renato Augusto, no Corinthians, principalmente aí em 2015, ali foi... acho que foi a melhor fase da carreira dele. Por quê? Ele volta pro Brasil, ele volta pra seleção, sendo importante, titular, vai pra Olimpíada, contestado mais porque as pessoas não gostavam porque ele era do Corinthians, mas Sim. Vai pra Olimpíada já vendido pra China, já jogando no Beijing One, mas vai pra Olimpíada, é importante naquele time, ganha medalha de ouro e vira jogador de seleção brasileira o tempo inteiro. E vai até a Copa do Mundo. Inclusive na Copa do Mundo, eu acho que ele fez falta porque ele se machuca e aí o Coutinho passa a ser titular incontestável. O Coutinho que estava muito acertado naquele time, jogando pelo lado direito. O Renato Augusto sendo o meia criador e o Coutinho se movimentando. Depois ele tira o Renato Augusto pela contusão, o Tite, né? Passa o Coutinho pro lado pra meia central e joga o William pro lado direito. E o time não se acerta nesse jeito. A fase mais bonita do Brasil do Tite foi quando tava todo mundo jogando, né? Renato Augusto, Paulinho, o Coutinho. Então, aí tinha o meio-campo ali com o Casemiro muito bem, o Paulinho e o Renato Augusto, o Coutinho na direita, o Neymar na esquerda e o Gabriel Jesus. E todo mundo em grande fase. Era o artilheiro da era Tite na época. Todo mundo em grande fase, né? E se chega todo mundo muito bem na Copa, eu acho que é complicado segurar o Brasil. Só que aí o Renato Augusto machuca, ele mexe o Coutinho, põe o William e o time não engrena, cara. Aí entra o Douglas Costa depois, que a melhora, mas... O Coutinho e o Neymar perto ali, eles não funcionaram muito bem um do lado do outro. E a falta do Renato Augusto pesou muito. E eu acho que o Renato Augusto, se ele não tivesse contundido tanto, inclusive no Bayer Leverkusen, talvez no futebol europeu ele tivesse escalado melhor. Né? Poderia. Não teria ficado tantos anos no Bayer Leverkusen, por exemplo. Tem jogador também que vai pra Europa, por mais que jogue craque de bola, vai pra Europa, não dá certo, cara. Sim, mas eu tô falando, hoje a gente olha pro Bayer Leverkusen, um time muito forte e tal, mas nem sempre foi assim. O Alex jogou lá na Turquia. Podia ter jogado na Premier League em tranquilidade. Poderia. Ele nunca saiu, ficou lá. Mas eu acho que o excesso de contusões do Renato Augusto, e nem sempre muito graves, né? Mas, o Renato Augusto já quebrou o osso do rosto, no Corinthians, inclusive. Contra o Bahia, no Corinthians. Era de vidro, né? Pois é, ele teve várias contusõezinhas leves que tiraram ele sempre de muitos jogos. Então, assim, ele jogava hoje. Aí ele ficava 4 jogos fora. Aí voltava. Jogava 2 jogos. Ficava mais 3 fora. Ele teve muito esse momento na carreira. Várias vezes, inclusive no Corinthians. E esse ano no Fluminense também. Então, tudo bem, mais velho. Mas sempre aconteceu isso com ele. Infelizmente, porque é um cara hiper talentoso. Né? 8º nome, Pepe. Vamos citar aqui. O Rosick. Quem lembra dele? Sim, o Rosick. Thomas Rosick. Ou Rosicki, né? Tem gente que fala Rosick, mas é Rosick, né? Da República Tcheca. Jogou muita bola no Borussia Dortmund. Jogou muita bola na seleção da República Tcheca. Com o Pavel, com Kohler, com o Barus, com Poborski, Jan Kulowskis. Os Kulowskis, Galazek. Essa tcheca aí me deu muita alegria. E o Berger, né, mano? Jogar no videogame com eles. Mas o Rosick, ele foi contratado pelo Arsenal. Só que no Arsenal é a mesma coisa desses jogadores que a gente cita. Ele chegou lá, ele passou a se machucar muitas vezes. O Rosick ficou 2 vezes fora por lesão no joelho, 1 ano em cada uma. Tudo isso no Arsenal. Então, assim, é um cara que ficou muitos anos no Arsenal e ele tem, sei lá, 8 anos de Arsenal, não tô com os números aqui, ele tem, tipo, 8 anos de Arsenal e ele não jogou a quantidade razoável pra, tipo, 3 anos de partidas.
tamanha o número de lesões que ele foi tendo ao longo da carreira dele. Então foram muitas vezes. Então era um jogador hiper talentoso, sempre fazia diferença quando entrava, mas não conseguia ter uma constância de jogos. Vai no mesmo caminho do Renato Augusto aqui, por exemplo. Jogava um jogo, ficava 3 fora. Voltava, jogava um jogo, jogava meio tempo, machucava, ficava um mês fora. Aí voltava. Então ele sempre teve muitas lesões, desde as pequenas até as mais graves, que atrapalharam o desenvolvimento da carreira dele. E foi um grande jogador, muito bom jogador mesmo, fora da curva pra caramba. O nono nome dessa lista aqui é um que se aposentou também devido ao excesso de lesões, muito parecido com o Marco Reus, e a outra alemão, que é o Sebastian Daisler. Pra quem não lembra dele, é um cara que começou... Pra quem é do In-11 ainda, do Play 1, Play 2, o Daisler estava na seleção Sub-23 da Alemanha no In-11 4, se eu não me engano. Ele era o 10, era o principal jogador, e ele era o que tinha os números mais legais, porque foi o primeiro In-11 que teve Master Liga, e o Daisler era barato, então todo mundo contratava o Daisler. Né? Ele era um cara muito legal. Então ele tinha uns números muito legais. Então todo mundo começou a prestar atenção pra ele. E era um cara que fazia muitos gols, chutava falta muito bem, criava jogadas. Era um meia, levando a consideração do futebol alemão da época, era um meia mais abrasileirado. Tinha drible, tinha poder de fogo, chutava falta, rápido e tal. E aí ele vai contratado pelo Bayern de Munique, titular absoluto, jogando pra caramba, seleção alemã. E o Daisler, ele perde todas as oportunidades de torneios pela seleção, Copa do Mundo e Euro por causa de contusão. Toda vez que estava chegando perto do campeonato, ele se machucava e perdia a competição. Até que ele se cansa, ele entra em depressão. Com 26 anos, ele anuncia a aposentadoria porque ele não aguentava mais jogar, tamanho o nível de lesões que ele tinha. 26 anos de idade, titular da seleção alemã e do Bayern de Munique, não conseguia jogar por causa do excesso de lesões. Pouco depois daquela época que o Galvão falava que a Alemanha jogava um esporte muito parecido com o futebol. Que era diferente do futebol, mas dava certo, né? Depois surgem os caras mais habilidosos, mais antigamente, né? Aí o Daisler ia vir nessa geração aí, mas 26 aninhos, super mal vividos. Pois é, se machucou muito e nunca mais voltou, cara. Nunca tentou voltar, assim, não parou e não voltou mais. Eduardo, manda uma mensagem de apoio. Sebastian Daisler, né? Será que tem? Vamos ver. E o 10º nome dessa lista, poderiam falar outros, mas vou falar mais um brasileiro, que é o Pedrinho, hoje presidente do Vasco, né? Baita presidente, hein? Pois é, assim, o Pedrinho, ele apareceu, pra quem não se lembra, ele apareceu no futebol com excesso de talento. O time do Vasco era muito bom, né? Muito bom mesmo. Você pensando à frente do Vasco ali, tinha os meias, era o Juninho e o Ramon, os titulares. O Pedrinho era o que ia herdar a vaga titular a qualquer momento. Ele era muito fora da curva. Tanto é que... eu até coloquei numa lista de selecionável aqui para a Copa de 98, mas ele recebe a primeira convocação dele logo após a participação do Brasil na Copa de 98. E ele tava tão bem no Vasco que, assim, o povo considerava na época que tinha até demorado a convocação do Pedrinho, tinha 20 anos de idade. Ele recebe a primeira convocação e aí ele tem a primeira grande lesão da carreira dele quando ele rompe os ligamentos do joelho. E ele fica um ano parado, né? E a partir de agora, a partir dessa contusão, o Pedrinho vai se machucando várias vezes. E durante toda a passagem de Vasco, durante toda a passagem dele no Palmeiras, ele só vai conseguir jogar e ter uma constância de jogos quando ele vai no Santos, já perto dos 30 anos de idade, que o Filé, que era o fisioterapeuta do Ronaldo, identifica que ele tinha um desnível no quadril e consegue ajeitar e o Pedrinho volta a jogar. No fim da carreira. Mas ele fica quase 10 anos com excesso de contusões. Tanto que o Pedrinho desenvolveu depressão, porque o povo chamava ele de podrinho e etc. Podrinho. Pois Nunca fiz isso aí. Você fazia muito. Você fez bastante. Mas assim, povo. Cara, a gente zoava, né? Muita gente blog zoava. Na época que podia, né? Zoava muito essas coisas, né? Hoje mudou muito e tal. Até me arrependo. Falei de novo. Mas enfim, muita coisa zoando, essa coisa dele se machucar várias vezes. Ele já falou sobre isso muitas vezes. E até o fato dele ser forte é meio que uma resposta a isso, né? Que ele falava que ele era fraco, raquítico. Então, ele sempre foi muito habilidoso, mas ele sempre teve um físico bem fraquinho, né? Mas a demora pra detectar o problema dele foi complicado, né? O trabalho de fortalecimento do Pedrinho, porque jogador leve é pancada, e o biotipo do cara não ajuda, então por isso que muita gente os caras habilidosos vai pra Europa, volta tudo o treino do Bayern de Munique. Mas eu acho contribuído pro Pedrinho ter
uma longevidade maior e ter sido maior também, porque ele era a qualidade técnica dele. Era jogador de Copa, velho. Jogador de Copa. Era. E o que acho que pega muito aqui pro Pedrinho na situação dele foi a demora pra detectarem o problema dele, né? De chegarem num... Porque assim, o Filé, quando ele assume a fisioterapia do Santos lá e o Pedrinho tá no Santos... Ele era dos caras mais... Ele corrige, né? Ele fala, pô, você tem um desnível no quadril, cara. Você precisa ajeitar isso aqui pra você pisar certo, porque você tá pisando errado, você machuca. E aí, quando arrumou, ele voltou. Ele foi campeão paulista pelo Santos em 2007. Ele tinha 29 anos já, pô. Então assim, ele perdeu 10 anos da carreira tentando corrigir os problemas, né? Então ele voltava e aquela coisa... Vem, machuca, joga um jogo, machuca, fica fora um mês, 2 meses, e sempre aquelas mini contusões que iam complicando a carreira dele. Então ele foi ter um final de carreira um pouquinho melhor, porque ele conseguiu corrigir esse problema que ele tinha no quadril, graças ao fisioterapeuta Newton Petroni, o Filé. Olha só, lembrei. Né? Então são 10 nomes de jogadores aí que você pode, obviamente, trazer outros nomes, e óbvio, tem Fernando Redondo, Agüero... Aí um monte de falou aí. Owen, Garrincha, Ganso. Pato. Eu não sei se o Pato foi contusão, né? Mas. Sim. Garrincha, Ganso, né? Tem vários aí que a gente pode colocar que a carreira poderia ter sido muito melhor. Tostão, exato. Tem vários e vários 28 e vários. Ou 26? 26 anos também, né? Descolamento de retina, né? Pois é, mas assim, tem vários jogadores que a gente pode trazer aqui que eles poderiam ter sido muito maiores se não fosse esse excesso de lesões, tá? Deixe sua opinião nos comentários com nomes para a segunda lista. A gente se vê no próximo vídeo, vai em futirinhas.net. Tamo junto, um beijo, um queijo, até logo.